Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais uma resenha de livro aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão a respeito dessa que é uma das obras mais fundamentais para a minha formação. Tolstói ou Dostoiévski, do grande crítico literário George Steiner, cujo trabalho conjumina crítica e criação. George Steiner é um dos grandes eruditos de nossa época. Falecido há poucos anos, eu sempre vou me lembrar de George Steiner, de seus livros, de suas palestras, de suas intervenções, como a síntese mesma de uma grande catedral renascentista, de uma dimensão de que as áreas do conhecimento se conjuminam, uma dimensão de que o conhecimento não encontra fronteiras determinadas por departamentos, por especializações, por áreas respectivas. A dimensão de que a literatura, essa grande paixão incandescente de George Steiner, é como que uma grande síntese da experiência telúrica da vida com as personagens, com suas angústias, com suas tensões, com suas esperanças, que tanto se comunicam com as nossas angústias, com as nossas tensões e com as nossas esperanças. De maneira existencial, psicológica, sociológica, política, econômica, filosófica, teológica, antropológica. George Steiner analisa de maneira sumamente viva o fenômeno literário. Faz ali uma modulação entre o close reading, ou seja, a leitura rente ao texto, aos seus jogos de linguagem, às suas estruturações estético-poéticas, sempre tendo em mente as condicionantes histórico-filosóficas, a dimensão de que a obra de arte se insere sempre num contexto, de que a obra de arte pode ser justamente a parte metonimicamente prismando o todo, a dimensão de que numa narrativa, numa personagem arquetípica, numa trajetória, pode haver ali uma tentativa de decodificação dos sentidos e também dos ressentimentos de toda uma época. É assim que eu leio George Steiner, não só Tolstói ou Dostoiévski, mas também Nostalgia do Absoluto, obra que tem um dos títulos mais belos com que eu já deparei nesses meus 40 anos, e obra que como que sintetiza um dos sentidos mesmos da modernidade. Essa modernidade estilhaçada em face do sentido ou da falta dele. Essa modernidade que já não dá para nós mais guarida, para que nós leiamos na cartografia das estrelas o sentido próprio da vida. Tolstói ou Dostoiévski, Nostalgia do Absoluto, Aqueles que Queimam Livros, obra de George Steiner formidável, com ensaios de sumo elogio à literatura e ao conhecimento, à erudição, que foi publicado, livro que foi publicado no Brasil pela editora Ainé, e sobre o qual eu escrevi um ensaio para o Caderno Literário, aliás, do jornal O Estado de São Paulo. Eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo, dessa resenha, o link para o texto, para o meu texto publicado no Caderno Aliás, para que vocês possam lê-lo. Então, antes de eu entrar nesse universo de Tolstói ou Dostoiévski, de George Steiner, é importante que eu ambiente esse que é um dos grandes críticos literários da nossa época, um dos grandes humanistas, com que nós podemos entrar em contato. Leiam George Steiner, sigam seu itinerário de referências. George Steiner, enquanto nós conversamos com George Steiner, quando nós ouvimos George Steiner,
quando assistimos a uma de suas palestras, são muitas, felizmente, as palestras e aulas disponíveis no YouTube, além das suas participações em programas de rádio e televisão, George Steiner mostra para nós que tem uma imaginação sumamente polifônica, que dialoga com autores e obras, que vive entre autores e obras e os mobiliza para forjar o seu próprio imaginário. Imaginem então, em meio a essa grande polifonia de erudição renascentista, de uma verdadeira catedral de conhecimento que é George Steiner, imaginem uma obra sobre os dois maiores escritores da literatura russa, que é uma das grandes tradições literárias da humanidade, Tolstói ou Dostoiévski. A conjunção a conjunção alternativa, não adversativa, a conjunção alternativa ou é ambígua, porque na verdade a leitura de Tolstói ou Dostoiévski, de George Steiner, nos sugere Tolstói e Dostoiévski. Mas aqui, pessoal, eu quero dizer a vocês que é bastante instigante que George Steiner tenha tomado para si essa possibilidade de fazer um cotejo entre as obras desses dois grandes autores. Por quê? Todas e todos nós que nos debruçamos sobre a literatura russa somos instados por pessoas que já leram alguma coisa da literatura russa ou que eventualmente querem entrar no universo da literatura russa e ouvem falar da grande questão. Quem é o maior escritor? Tolstói ou Dostoiévski? Inclusive, aqui no meu canal do YouTube, eu já fiz um vídeo do Vassoler Responde para falar sobre essa questão. Então, se você quer ver o meu posicionamento em relação a Tolstói ou Dostoiévski, vá por favor até a playlist Vassoler Responde e procure esse vídeo para então você poder perceber quais foram as minhas análises. Então todos nós e todas nós somos instadas a falar sobre Tolstói ou Dostoiévski. O que George Steiner vai fazer, brilhantemente, com a sua prosa eloquente, cheia de verve, cheia de energia, cheia de estilo, cheia de cadência, é justamente colocar que Tolstói e Dostoiévski, a despeito de serem ambos grandes analistas da condição humana, grandes psicólogos literários, grandes escritores de densidade teológica, filosófica, histórica e social, como que dividem o mundo em duas cosmovisões, que, como círculos que se tangenciam, que se resvalam, têm o seu momento de intersecção, mais círculos que acabam dividindo os leitores e leitoras em relação às suas tomadas respectivas de posição sobre o universo. George Steiner vai dizer que Tolstói, no fundo de sua natureza, tem uma dimensão de pregador, de moralista, e não num sentido do moralismo francês, da crítica dos costumes, da dimensão do desvelamento do grau enorme de hipocrisia das relações humanas, das convenções sociais e assim por diante. Tolstói, para George Steiner, seria um pregador no sentido de uma busca da verdade que encampasse a realidade, que transmutasse a realidade e o coração dos homens e das mulheres. Tolstói buscou isso lancinantemente em si mesmo, consigo mesmo, transfigurando as suas dimensões de vida. Ele que fazia parte de uma das primeiras casas nobres, de uma das primeiras famílias nobres da Rússia. Ele que era um grande aristocrata, riquíssimo, que quis romper com seus privilégios de classe, com as relações que ele considerava, ele próprio Tolstói considerava exploratórias em relação às classes menos favorecidas, para buscar uma vida coerente com os princípios de reformulação do cristianismo que Tolstói trouxe à tona. De grande celebridade literária, após ter escrito Anna Karenina, Guerra e Paz, Tolstói rompe com seu passado de celebridade literária e vai em direção a uma vida de humildade,
de busca da reconfiguração dos parâmetros morais e políticos da sociedade e do homem e da mulher a partir do trabalho, da educação, de uma fé russoniana no resgate das melhores características do ser humano. Esse, em essência, seria um Lev Tolstói que sentiu todas as tensões advindas da saciedade material, dos bens materiais, digamos, do ímpeto de sua personalidade. Dostoiévski, por sua vez, para George Steiner, era um dramático escritor. Um escritor da verve, da eloquência, da angústia. Um escritor que tinha, sim, quem irá negar que Dostoiévski tinha quê de pregador, mas conseguia, mais do que Tolstói, segundo George Steiner, pluralizar as visões tensas, tétricas, dialéticas, antitéticas, contraditórias de seus romances. Todas e todos nós que já lemos Dostoiévski, que já percorremos o subsolo dostoiévskiano, as pontes de São Petersburgo, as vielas de São Petersburgo, as vielas que oprimem os ombros, vielas exíguas, obscuras, vielas que se confundem com as crises das personagens e de suas personalidades estilhaçadas, sabemos que em Dostoiévski, ateísmo e cristianismo, nacionalismo e internacionalismo, niilismo e fé caminham de mãos dadas, com muitas vezes igualdade de projeção e potência, com altercações, com a possibilidade de a voz antitética em relação aos valores do próprio Dostoiévski ser alçada, vir à tona, com força, com ímpeto, ainda que isso prejudique a pregação mais inequívoca, ainda que isso mostre que a verdade é fruto não de uma prédica moral, como chegaria a concluir Lev Tolstói, mas sim de uma vivência do antitético, do contraditório. Entendeu bem o espírito de Dostoiévski, bem poderia dizer George Steiner em Tolstói ou Dostoiévski, o crítico literário russo e também filósofo da linguagem Mikhail Bakhtin, que, em seu livro Problemas da Poética de Dostoiévski, chegou a dizer que a grande imagem da obra de Dostoiévski, uma síntese para suas construções literárias, é a imagem de uma catedral em que pecadores e justos, ímpios e inocentes convivem como se fossem todas e todos abarcados pela bondade de Deus, pela benevolência, pela compaixão divinas. E nesse sentido, Dostoiévski compôs uma obra que envolve pregação. Pensemos, por exemplo, no Príncipe Myshkin, essa grande personagem do romance O Idiota, com uma fusão entre Jesus Cristo e Dom Quixote. Pensemos na formidável personagem de Sônia Marmeladova, de Crime e Castigo, que quer caminhar junto com Rodion Raskolnikov, para redimir esse jovem nihilista dostoiévskiano. Pensemos também no monge Alyosha Karamazov, de Os Irmãos Karamazov, sempre com a eminência parda ali de seu preceptor espiritual, o Starets Zosima. Nesse sentido, se há pregação em Dostoiévski, há niilismo, há ímpeto de morte, pulsão de morte, niilismo, utilitarismo, egoísmo, violência. E é nesse sentido que o universo dostoiévskiano se transforma numa convulsão, numa dor, numa iminência da epilepsia não propriamente fisiológica, a despeito de algumas personagens de Dostoiévski, assim como seu pai autoral, terem passado pela convulsão epilética como o Príncipe Myshkin, mas sim no sentido da tensão, da angústia encarnada das ideias. Então, um dos pontos-chave para nós entendermos como Tolstói e Dostoiévski mobilizam o humano, mobilizam as ideias, a perspectiva de utopia, sua possibilidade, sua impossibilidade, é quando nós percebemos as tomadas de posição
desses dois grandes artistas, desses dois grandes pensadores, não só em suas obras, mas em face do mundo. Vejam, em determinado momento, já perto do fim da vida de Dostoiévski, Tolstói chega a comentar que a obra de Dostoiévski, sim, provoca muito interesse, mas que é muito difícil atribuir santidade ou caráter profético para um autor tão atormentado pela angústia, tão atormentado pelo estilhaçamento de si, pela dúvida. E aí nós podemos ver em Tolstói, sempre acompanhando as análises de George Steiner, como havia uma tentativa de tornar mais harmônica a vida, coerente, de aplicar as prédicas morais dos evangelhos de Jesus Cristo em cada escaninho da vida. Lembremos a ode até mesmo ao celibato em Sonata a Kreutzer, essa novela tolstoiana. Lembremos que no texto Como Eu Penso, de Tolstói, esse ensaio, Tolstói procura mostrar que a frugalidade, o não apego aos bens materiais, a monogamia, a dimensão da não vingança, da não retaliação, do oferecimento da outra face, são premissas de Cristo que Tolstói procura levar para a vida como para a sua obra de arte, em enorme medida escrevendo contos, ensaios ou mesmo romances como o belíssimo Ressurreição, eivados da dimensão de transcendência, de uma ética que procura embasar e pacificar as relações humanas. Esse é um Tolstói, querendo como que cicatrizar o espírito, fechando as fendas de suas feridas, tornando o espírito menos purulento. Ao passo que Dostoiévski é, em enorme medida, por exemplo, com O Homem do Subsolo, esse anti-herói da novela Memórias do Subsolo, a ode ao pus, a ode à contradição, a ode a Thanatos, a pulsão de morte, a ode à dor, e também a perspectiva de que essa dor, de que esse pus, de que esse Thanatos, de que essa pulsão de morte sejam um caminho exíguo, estreito, rumo a uma travessia em direção à reconciliação. A nostalgia do absoluto, como quer o próprio George Steiner. É assim que George Steiner, ao ler as obras de Tolstói e Dostoiévski, ao falar sobre o pregador e o atormentado, ao falar sobre esses dois autores que trazem o martírio na sua constituição, o martírio de si, do distanciamento, do desejo, da riqueza, da pompa, do celebrismo em Tolstói, e o martírio da contradição. Um Dostoiévski que tem a sua obra eivada de luzes e sombras. É nesse sentido que, ao ler Tolstói e Dostoiévski, eu sempre imagino George Steiner como alguém que ouve com cada poro da alma, com cada poro do corpo, a interpretação, digamos, de um Johann Sebastian Bach em busca de uma harmonia, de uma totalidade, e, digamos, um dodecafonismo tétrico, ao quebrado, entre os escombros de um Arnold Schoenberg, como uma contraposição entre a harmonia tolstoiana, bachiana, e a tensão schoenbergiana de Dostoiévski. Ou seja, George Steiner nos convida em Tolstói ou Dostoiévski para nós auscultarmos as tonalidades desses autores. Sim, porque é possível intersemioticamente, e esse é o convite do grande erudito George Steiner, que consegue derivar de uma narrativa uma imagem pictórica, uma concatenação musical, algo como uma associação com uma estátua, com uma obra de arte abstrata ou concreta, com a dimensão de uma cadência sincopada e musical. George Steiner nos convida para que nós vislumbremos a arte de Dostoiévski e Tolstói com seus signos, com suas imagens, com seu espírito. E é assim, em vários momentos, que, ao falar de Tolstói ou Dostoiévski, George Steiner mobiliza sua enorme erudição da literatura francesa,
da literatura alemã, dos clássicos greco-latinos, da literatura inglesa, de Dante Alighieri, de Miguel de Cervantes, da literatura estadunidense, para justamente fazer um grande encampamento da tradição que Tolstói e Dostoiévski, em Tolstói ou Dostoiévski, tanto mobilizam, reconfiguram, como um verdadeiro incidente geológico, um grande terremoto, um grande marco. É difícil falarmos sobre a épica e sobre o psiquismo depois de Tolstói e Dostoiévski. O que é Guerra e Paz? Uma radical mobilização do jornalismo, da literatura de relato, do ensaio sobre a guerra, sobre a história, sobre a condição humana e da dimensão de uma tentativa de transpassar narrativo de uma história que faz bricolagens de momentos da história russa heróica, do rechaçamento das tropas napoleônicas pelo exército czarista comandado por Kutuzov, esse general que está imortalizado em um dos painéis da estação Park Pobyeды, Parque da Vitória, estação de metrô em Moscou. O que é falar sobre o psiquismo, sobre a fusão entre literatura e filosofia depois de Dostoiévski e depois de Tolstói? Nós temos aí contribuições de ambos os autores para a tradição religiosa, para a tradição filosófica, para a conjuminação entre literatura e os diversos campos do saber. George Steiner é leitor de Tolstói e Dostoiévski, porque Tolstói e Dostoiévski rompem com a departamentalização do espírito, com a especificação das áreas, nos convidam a aportes psicológicos, psicanalíticos, antropológicos, políticos, filosóficos, literários, na síntese que a literatura promove com suas personagens, da experiência humana, dessa polivalência do que é humano e da tentativa de trazer à tona, em ambos messiânicos, o que a Rússia teria a dizer para o mundo, se a Rússia teria uma nova palavra a trazer à tona para o mundo, para o concerto das nações, com seus valores próprios, com sua relação com a modernidade, o capitalismo ocidental. Em ambos, Tolstói e Dostoiévski, existe essa palavra que brada com a geração, com os contemporâneos, mas através do tempo, e nos alcança com essa plenitude. Se houve autores que me fizeram sentir, entrever, o que é universidade, ou na verdade poliversidade, poliverso, foram Tolstói e Dostoiévski. Eles conseguiram mobilizar em mim, e assim o fez George Steiner, escavando como um arqueólogo, como na verdade um contemplador do gigante, do belo, as camadas de significação do texto, sempre tendo em vista a relação entre a leitura rente, entre o close reading e as possíveis significações e ressignificações que as personagens de Tolstói e Dostoiévski promoviam na história da literatura, na história dos arquétipos literários, na história da imbricação da literatura com as demais artes e com os demais campos do conhecimento. George Steiner me faz pensar, e é com ele que vem à tona a imagem que eu tenho do humano, como uma névoa, como o esfumato do grande Leonardo da Vinci, como uma dimensão nebulosa, contraditória, repleta de nuances, repleta de idas e vindas. Eis o humano. E eis então a obra de Tolstói e Dostoiévski, segundo o gigantesco, segundo o grande George Steiner. Leiam George Steiner com espírito aberto, com um bloquinho de anotações em mãos, ou com o celular prestes a usar o bloco de notas, para criarem uma carta náutica de leitura. Uma referenciação com as várias estrelas literárias, com as várias indicações literárias de George Steiner, para que nós formemos a nossa grande erudição. E é a partir de Tolstói ou Dostoiévski que George Steiner se eterniza aqui
no meu imaginário, na minha formação, e espero que se eternize também no imaginário e na formação de todas e todos vocês. Pessoal, essa foi a resenha de Tolstói ou Dostoiévski do grande mestre George Steiner. Se vocês gostaram de mais essa resenha de livro aqui do meu canal do YouTube, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe aqui embaixo desse vídeo o seu comentário para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das resenhas de livro aqui do meu canal e das demais atividades, considere a possibilidade de, ao se tornar membro humanista do meu canal, apoiar, segundo sua situação financeira, este meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu sempre deixo o convite para vocês assistirem às resenhas de livros aqui do meu canal, que acontecem todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, horário de Brasília, no Brasil. E com essa resenha sobre Tolstói ou Dostoiévski, encerramos o mês de novembro de 2021 com essa grande homenagem ao bicentenário de nascimento do mestre Fyodor Dostoiévski. Então até a próxima resenha de livro, pessoal, e tchau, tchau!